Olá, senhoras e senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas você está vendo esse vídeo. Seguimos com o nosso conteúdo aqui, seguimos falando sobre o draft da NFL. E fica a pergunta, quem é Anthony Richardson? Talvez seja um dos prospectos mais polarizantes neste draft 23 e, bom, certamente algum time vai pegar o Anthony Richardson no top 10. Eu acho virtualmente impossível, dadas as habilidades dele físicas, que ele passe do top 10. Antes de mais nada, se inscreva no canal, vem com a gente para mais conteúdo, assine o Like Plus. Tem vídeo de perguntas dos membros vindo hoje, exclusivo para os membros, feito pelos membros para os membros. Em breve tem Exagerofato do draft também, que os membros mandam as perguntas e tudo mais. E o que mais que eu falei hoje? Ah, sim, sobre a troca, né, o pedido de troca do Devin White lá em Tampa. Vou comentar um pouco sobre isso, não acho que vai acontecer, mas vídeo também exclusivo para os membros. Amanhã eu vou falar sobre os edge rushers, também só para os membros, e também vídeo sobre beisebol para eles. Mas vamos falar sobre o Anthony Richardson aqui. É um cara muito polarizante, só que a gente chegou num ponto na NFL que quem foram os quarterbacks que jogaram o último Super Bowl 57? Patrick Mahomes e o Jalen Hurts. Nenhum dos dois chegou pronto na NFL. Mas tem um ponto muito diferente, que é uma primeira coisa que eu quero falar aqui sobre o Anthony Richardson. Ele tem 13 jogos como titular no college. É muito pouco. O Mahomes foi titular por 3 anos, o Hurts foi titular em Alabama e depois foi titular em Oklahoma. Não é como se eles não tivessem tido tempo de repetição e tempo de jogo. No caso do Anthony Richardson foi muito menos, foram muito menos jogos. E o histórico de jogadores na posição de quarterback jogando muito pouco, indo para a NFL Cruz e dando em algo, ele é muito baixo. Ele é quase rarefeito, para ser sincero. 13 jogos é um fator que começa a assustar. Tem um outro ponto que assusta bastante. Eu faço minha as palavras da grande poeta Kátia Pereira, nossa grande Katy Perry. You're hot and you're cold, you're yes then you're no. You're in then you're out, you're up and you're down. Uma grande música poética, hot and cold. E assim a gente pode traduzir, assim a gente pode qualificar a precisão de Anthony Richardson. Ele tem jogadas simplesmente épicas no fundo do campo, bombas, a linha de passe dele, a trajetória é maravilhoso. Ele fazendo rollout, saindo do pocket, um monte de corrida longa, quase todo jogo tinha uma corrida dele para mais de 10, 15 jardas. Correu as 40 jardas no combine em 4.43. É assim, atleticamente ele é fantástico, só que ele é muito inconsistente. Ele é mais inconsistente que o Josh Allen chegando na NFL, e o Josh Allen todo mundo tinha algum tipo de preocupação em relação a ele, por mais que o potencial estivesse lá. O Anthony Richardson teve 53% de passos completos na temporada passada. Ele nunca passou uma temporada inteira com mais de 60%. E essa costuma ser a barra. Abaixo de 60% de passos completos no college é preocupante. Então ele é bastante errático, só que ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, é um cara que atleticamente é simplesmente formidável, só que com poucos jogos como titular. E aí que vem o pulo do gato. Como que vai lapidar o Anthony Richardson? Simplesmente ele ficando no banco? Depois de ter jogado só 13 jogos no college, vai colocar ele no banco e vai esperar que miraculosamente, dando água e tomando sol, ele vire um grande quarterback? Não. Ele vai precisar ir a campo de uma forma ou outra. E por mais que ele seja lapidado mentalmente no aspecto de leitura de jogo, de processamento e tudo mais, no campo de treinamento e vendo tape, ele vai precisar ir a campo. E nada garante que um ano como reserva, e é a tendência, não acho que nenhum time que escolha o Anthony Richardson coloque ele para se titular no primeiro ano, não acho que um ano como reserva signifique que no segundo ano dele ele já esteja apto para apresentar um futebol americano mais consistente em termos de precisão e tudo mais, para que balanceie a questão do lado mental e da precisão com as habilidades físicas, força no braço, velocidade e tudo mais que o Richardson tem. Então, o terreno aqui vai ser muito importante. Não tem como, sinceramente, não tem como qualificar uma escolha do Anthony Richardson no topo da primeira rodada como um erro, como a pior coisa do mundo. Não tem. Aqui, a famosa engenharia de obra pronta, ela vai acabar acontecendo, porque vai depender muito do processamento dessa escolha, do terreno dessa escolha, se ela vai ser regada, se esse terreno vai ter adubo e tudo mais. Por conta disso, comissão técnica vai ser muito importante aqui. O Josh Allen e o Patrick Mahomes foram bem lapidados pelas comissões técnicas respectivas. Isso ajudou muito que eles virassem hoje alguns dos melhores quarterbacks da NFL. O Richardson tem esse potencial. E a gente chegou num ponto que talvez as equipes estejam com esse feeling de que, olha, com o Mac Jones não dá para ganhar o Super Bowl.
com o Jimmy Garoppolo não dá para ganhar o Super Bowl. Você precisa ter algo mais. Só que para ter esse algo mais, esse tipo de quarterback é como se fosse um risoto. Você tem que ficar olhando a panela e você tem que ficar olhando o caldo ali e não pode deixar no forno. Se você deixar no fogão, a coisa vai queimar e vai ficar a papa e vai ficar horroroso. Então, é o legítimo diamante cru, que depende de uma boa lapidação. E aí vai passar pelos times a grande questão, o grande cerne disso tudo. Eu consigo lapidar o Anthony Richardson? Muitos times vão falar, sim, eu consigo lapidar o Anthony Richardson. Que diga-se, tem um nome maravilhoso, né? Que nome bonito que ele tem. Infelizmente com H, mas é um belo nome que o quarterback de Flórida tem. Então, haverá tempestade, sem dúvida nenhuma. Né? O início da carreira dele vai ser caótico, ele vai ser bastante criticado. E como ele vai lidar com isso, como que vai ser a ética profissional dele, como ele vai evoluir, se ele vai ter ajuda dos entornos, vai ser muito importante. Onde ele pode parar? Tem inúmeros cenários. O boato, o rumor pelo Adam Schefter é que estão 6 times que querem subir para 3, escolha de Arizona, e potencialmente eu acho que para pegar o Anthony Richardson. Não acho que é para pegar o Will Levis, porque o Levis tem uma idade mais avançada, tal, tem 3 anos a mais. Deve ser por ele. E nesses 6 times, quem pode ser possível? Um monte, literalmente, um monte. Tennessee, que é meu palpite no momento. O próprio Indianapolis pode subir para 3. Las Vegas Raiders, também é uma possibilidade. Minnesota Vikings, porque está chegando no fim da era do Kirk Cousins em Minnesota. O Seattle Seahawks, que poderia ter um pouco mais de paciência, porque tem o Geno Smith já. Então, qual seria o cenário ideal para o Richardson se desenvolver? Um cenário no qual haja paciência, que não haja necessidade dele entrar em campo agora, né, urgentemente. Seattle é uma possibilidade, Minnesota é uma possibilidade, como eu falei. Tennessee também, né, porque o Tannehill ainda seria o quarterback nessa próxima temporada. Mas a lapidação do Richardson vai ser muito importante. E não existem garantias. Principalmente porque, ao contrário de alguns diamantes crus que tiveram um espaço amostral maior, Josh Allen, Patrick Mahomes, no college, no caso deles são só 13 jogos. E isso é bastante alarmante. Escolheria o Richardson na primeira rodada? Sim. Escolheria ele no top 5? É difícil dizer. Não dá para eu falar aqui na minha cadeira, sentadinho em São Paulo, me colocar no lugar de um general manager pressionado em relação a isso. É tentador. O que é o cenário que eu mais acho que ficaria lindo para ele? Seattle. Porque Seattle tem mais de uma escolha na primeira rodada. Seattle ou Detroit. Esses dois times têm mais de uma escolha na primeira rodada, não tem a menor necessidade de colocar ele em campo e não vão colocar ele em campo no primeiro ano, e tem comissões técnicas que eu acredito que possam lapidar ele. O Pete Carroll tem um amplo desenvolvimento de quarterbacks na época do college, boa parte dos quarterbacks dele na época de USC foram draftados, ele ajudou muito o Russell Wilson no início de carreira, ele melhorou muito o Geno Smith nesse final aí de carreira do Geno Smith, tá chegando no final da carreira, vai ter mais 5 anos mais ou menos, e o Ben Johnson faz um grande trabalho como coordenador ofensivo em Detroit. O Jared Goff foi um quarterback top 10 e foi o quarterback com melhor razão, touchdown e interceptação. Então esses são os dois melhores cenários para ele. Não necessariamente vai ser o que vai acabar acontecendo, vamos ver, e vai ser legal. Vai ser legal acompanhar a carreira do Anthony Richardson. O que você acha? Você escolheria ele? Coloca aí nos comentários. E para mais conteúdo, assine o Like Plus. Tem vídeo sobre o Devin White pedindo para ser trocado o linebacker dos Buccaneers. Eu te espero para mais conteúdo daqui a pouquinho. E também para as perguntas dos membros, né? Tem esse vídeo aí a mais hoje, nesta quarta-feira. Fizemos todo o estrago que podíamos. Vem com a gente, assina o Like Plus. Joga dinheiro na minha cara. Beijo carinhoso para vocês e até a próxima. Tchau.